o assunto de hoje envolve a perda de Glória Maria. Às vezes a gente só descobre o tamanho da pessoa. Claro que todo mundo sabia que Glória Maria era gigantesca, mas ela cresce, né? De tamanho no momento da perda. A gente descobre o quanto de gente ela tocou, influenciou, emocionou e como ela representava o brasileiro, em especial o brasileiro negro, né, Renato? Bom dia. Bom dia meninas, bom dia Megali, bom dia aos ouvintes da Band News. Era muito difícil falar de um Brasil que tem no seu retrato uma maioria absoluta de pessoas que são negras e fazer uma coluna que não passasse um pouco pelo que representa Glória Maria. E eu falo representa no presente porque nesses momentos a força, como disse o Megali, de personalidades como a da Glória Maria ganha um vulto ainda maior do que era antes. É possível, sem dúvida nenhuma, dizer que o Pelé foi a personalidade brasileira que apresentou o nosso país para o mundo. Da mesma forma que é indiscutível que foi a Glória Maria a personalidade brasileira que apresentou o mundo para a maioria dos nossos telespectadores. Foi nos mais de 100 visitas que ela fez, reportagens que ela fez ao redor do mundo e que trouxe pela televisão brasileira, que milhares de brasileiros, milhões de brasileiros ficaram conhecendo muito além das fronteiras que conheciam até então. Mas isso do ponto de vista simbólico, Megali, tem uma importância ainda maior. Porque ao ver uma negra apresentando o mundo para o Brasil, ficou mais claro para o telespectador negro que era possível ampliar os seus horizontes, ampliar os seus sonhos. Seja como jornalista, como foi a Glória, seja descobrindo e desbravando a humanidade, desbravando o planeta. Hoje, no século XXI, na segunda década do século XXI, 6 de cada 10 brasileiros negros não se enxergam na televisão brasileira. Esse número era muito maior antes de Glória Maria. Renato, isso é importante, a gente falou mais cedo por aqui, sobre o que ela representa para essa nova geração que vem. Ela não teve uma referência como essa. Abrir caminhos é muito difícil, né? E deve ter sido... Ela mesma dizia que ela era uma revolução ambulante. Quem veio primeiro, a Glória Maria ou a Oprah nos Estados Unidos, que também foi uma desbravadora, né? Ai... Foi uma pioneira. Foi, a Oprah, a história de vida da Oprah é um negócio eu tenho a impressão espetacular. Que a Glória Maria talvez tenha surgido antes, viu? Eu vou pesquisar isso. Tá. E, né, Renato, sobre essa dificuldade de se fazer tudo isso sem uma referência. Imagina que antes de todos nós termos nascido, não, talvez o Megali não, mas antes de todos nós já termos nascido, a Glória Maria já estava na televisão. Já estava sendo essa referência. Foi muito bonito ver o depoimento de jornalistas negras de várias emissoras falando que só estão lá por causa da Glória Maria. A gente já discutiu aqui na coluna várias vezes a dificuldade que o racismo impõe aos profissionais e às profissionais negras do nosso país. Essa dificuldade era ainda maior na época da Glória. Você foi muito precisa, Carlinha, ao dizer que ninguém a antecedeu nesse processo. Ela não só foi um ícone, como ela conseguiu ser expulsa de coletiva de presidentes da ditadura militar, como o Figueiredo, conseguiu ser a primeira transmissão em HD da televisão brasileira, a primeira jornalista a entrar ao vivo num comunicado a cores no Jornal Nacional. Ela desbravou uma série de momentos da televisão brasileira. Uma série de momentos que seriam um motivo de orgulho para qualquer jornalista. E é um motivo de orgulho ainda maior para uma jornalista negra
que para chegar onde chegou passou por muito mais dificuldades do que o jornalista branco poderia chegar. A gente já fez uma série de discussões aqui na coluna sobre o racismo e fica claro que a construção da autoestima passa necessariamente por referências. É o mostrar que é possível chegar lá. A Glória foi essa pessoa que mostrou que é possível chegar lá, mas com uma diferença, deixando claro que ela era uma exceção em um país racista. Ela nunca se absteve em denunciar o racismo. Ela nunca se esquivou em falar que a população preta tinha muito mais dificuldades do que a população branca. Então ela não só foi uma jornalista pioneira como profissional, pioneira como uma mulher negra na televisão brasileira, mas foi uma jornalista que não se calou jamais com relação ao racismo no Brasil. A primeira reportagem de Glória Maria data de 1971. Ela já tinha alguma experiência quando cobriu a Guerra das Malvinas, em 82. E Oprah Winfrey, que é mais ou menos da mesma geração, só um pouquinho mais jovem, iniciou sua carreira em 1978. Então vejam a picada que foi aberta por Glória Maria no jornalismo brasileiro e, por que não dizer, mundial. Né? Não era algo comum na época, nem nos Estados Unidos. Renato, bom fim de semana para você. Até semana que vem. Um bom final de semana para todos nós e que essa coragem desbravadora da Glória Maria inspire homens e mulheres negros de todo o Brasil para correr atrás dos sonhos e do que acredita, sem esquecer que isso não depende somente de uma vontade individual. Mas hoje é mais fácil fazer isso depois de Glória Maria. Meu obrigado à Glória.